Entrar. Aqui tá ao vivo aqui, ó. Parece ao vivo aqui no Facebook, mas não sei o que está acontecendo, que eu acho que não está saindo lá, mas tudo bem. Então, o nosso tema de hoje é a dificuldade de sermos nós mesmos. Então, de alguma maneira, esse tema de hoje ele tem relação com o da semana passada. Por quê? Porque na semana passada nós falamos da questão da interdependência. Não sei se vocês se lembram quando eu falei da interdependência, ou seja, aquelas trocas que todos nós fazemos dentro do meio onde nós vivemos. São aquelas trocas sociais. Então, de alguma forma, nós influenciamos o meio onde nós estamos inseridos e também somos influenciados. Isso é muito... Opa, que bom, acho que agora foi aí no Facebook. Que bom. Desculpe o pessoal aí do Facebook, me desculpe, a Mozão tá entrando, Paulinha, Glorinha, desculpe, gente. Deu uma zebra, minha internet caiu aqui. O pessoal do YouTube tá até, enfim, pedindo desculpas aí pro pessoal do YouTube, não tem como, mas tudo bem. Então vamos lá. Então, nós estamos falando aqui da dificuldade de sermos nós mesmos e eu estava dizendo que tem uma relação com o tema da semana passada, quando nós falamos da dependência que nós temos uns dos outros. Então, de alguma maneira, de uma maneira significativa, todos nós influenciamos e somos influenciados no meio onde nós vivemos. Isso aí é fato. Mais do que a gente imagina. Até mesmo através do simples pensamento, nós estamos influenciando as pessoas ao nosso redor. É uma coisa incrível. Se um quantitativo cada vez maior de pessoas despertasse para essa certeza, a gente ia melhorar demais a psicosfera do nosso planeta, porque um simples pensamento ele vai impactar o meio onde nós estamos vivendo. Então isso é o tempo todo, essa influência mútua, ela acontece. Agora, o grande problema é quando essa influência externa, a influência externa que chega até nós, quando ela acaba nos levando a agir de uma maneira totalmente contrária àquilo que a gente entende que deva ser. Enfim, da maneira que a gente pensa, da maneira que nós somos. Então existem situações, o questionamento hoje é esse, existem situações dentro da nossa vida que a influência externa ela age de tal forma que nós acabamos nos inibindo na nossa vontade, na nossa maneira de pensar. Esse aí que é o grande X da questão. Então, quando eu falo que o tema, a dificuldade de sermos nós mesmos, é que muitas vezes nós vamos encontrar essa dificuldade de nos manifestarmos da maneira que a gente entenda que deva ser, porque é aquela maneira que eu penso que é aquilo que enfim, é aquilo que eu entendo que seja a maneira que tem que a correta até mesmo, Então, essas influências, elas são muitas vezes fortes o suficiente para que nós nos sintamos enfraquecidos até mesmo para lutar contra. Então a gente sucumbe àquela influência, à força daquela influência que vem de fora. E o pior é que muitas vezes a gente deixa que isso aconteça. Nós somos fracos para lutar contra essas influências externas. Aí, por interesses variados. Então a nossa ideia hoje é a gente refletir sobre isso. Por que é tão difícil, e não raro, muitas vezes, nós não sermos como nós realmente gostaríamos de ser ou de agir? Então, os interesses são, como eu falei, são os mais variados. A gente pode estender esse raciocínio para uma quantidade gigantesca de fatores dentro da nossa vida. Dentro da família, no trabalho, nas nossas relações do dia a dia. Alguma coisa acontece
ou está acontecendo, que nos leva a nos inibir, né? A não agirmos do jeito que a gente gostaria de agir, né? Então, por exemplo, para algumas pessoas serem aceitas no meio onde elas convivem, não raro elas vão agir de uma maneira totalmente oposta ao que elas gostariam de agir, da maneira que elas gostariam de agir, né? Por exemplo, é uma opinião, né? Às vezes você está num contexto e a sua opinião ela é totalmente diferente de tudo aquilo que está sendo conversado ali, né? Mas você não dá, o indivíduo não dá a sua opinião. Por quê? Primeiro, porque como é tão diferente, ela vai acabar gerando um conflito, e aquela pessoa não quer que aquelas pessoas que estejam ali a vejam como uma pessoa conflituosa, né? Então aquela velha ideia de querer ser sempre o bonzinho, ou seja, não bater de frente com ninguém, né? Outra coisa também, tomadas de decisão, né? Às vezes a gente sabe que tem determinados tipos de decisões, de ações que elas precisam ser feitas, mas às vezes elas não são feitas exatamente por esse medo, né? Um receio, aquela coisa de não querer manchar, né? A sua imagem, a nossa imagem perante aquele grupo que está ali, né? E o que eu falei, isso acontece a todo instante na nossa vida. Então, quantas vezes, por exemplo, a questão de moda, de roupa, né? Às vezes as pessoas usam roupas que elas odeiam. Eu até já falei isso numa live anterior aí. Tem roupas assim horrorosas, mas como elas são da moda, então a pessoa não está suportando usar aquilo, mas ela usa. Por quê? Porque existe todo um contexto social que força aquela pessoa nesse caso simples que eu estou dizendo aqui, a usar aquela roupa. Mas se a gente parar para pensar, a gente pode expandir esse tipo de raciocínio por uma série de fatores dentro da nossa vida, né? Então, por trás dessa nossa inibição está aquela vontade de querer agradar todo mundo, e isso é impossível, né? Querer tá bem com todo mundo, isso não existe, isso não tem como a gente conseguir isso, não tem como. Além de não ter como, isso não é saudável, né? Então essa preocupação que muitas vezes nós temos em satisfazer as expectativas das outras pessoas, tá? Ou seja, às vezes a gente pensa mais nas outras pessoas, faz alguma coisa que a gente não está com vontade de fazer, não está odiando fazer aquilo, mas em função de vários fatores a gente faz. É óbvio que em alguns momentos, se não muitos momentos da nossa vida, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer isso em prol da convivência, em prol da harmonia do ambiente. Mas o grande problema é quando a gente se anula a tal forma, porque vai chegar um momento que aquilo ali vai trazer grandes problemas para nós, né? Recentemente, eu tive a oportunidade de pensar, eu fiz uma coisa, eu não estava querendo fazer aquela coisa, não estava suportando fazer aquilo, mas eu fiz por quê? Poxa, se eu não fizer isso, aquelas pessoas que estão ali, enfim, eu no fundo pensei que, poxa, se eu não fizer isso que eu estou fazendo agora, eu pensei única e exclusivamente naquelas pessoas e não pensei em mim. Quando acabou o que eu estava fazendo, eu fiquei assim muito chateado. Por quê? Cara, eu poderia pura e simplesmente chegar e falar, olha, tô fora, não quero. Mas não, né? E aquilo ficou claro para mim e foi o que me deu um gás para escolher esse tema hoje, né? Foi essa sensação que eu tive, né? Eu fiquei chateado comigo mesmo, porque eu não queria fazer aquilo. Eu fiz forçado
em função do que as outras pessoas iriam pensar se eu não tivesse feito, né? Então, ou seja, é uma violência que a gente comete contra nós mesmos, né? Então eu coloquei aqui, a nossa reflexão hoje, ela, como eu falei, nem sempre a gente vai conseguir isso, tá? Até porque em algumas situações, na verdade, a gente vai ter que fazer isso, em prol de um bem-estar, em prol da harmonia daquele ambiente. Nós vamos ter que engolir o sapo, ou vamos ter que não manifestar a nossa opinião, né? Então, esse jogo é muito interessante. O grande problema é quando nós nos anulamos totalmente. Então, a dificuldade que a gente vai sempre encontrar é de estabelecer esse limite. Qual é o limite do razoável diante daquilo que eu estou vivendo? Então, eu propus aqui 4 questionamentos. Hoje à tarde, eu pensando aqui, elaborando, né, o que eu ia falar, aí eu pensei assim em uma reflexão, 4 passos, né? O primeiro que eu pensei, olha só, os nossos atos, eles realmente refletem o que nós somos, o que realmente a gente é, o que a gente pensa? Olha que coisa difícil. Todos os nossos atos. O primeiro é a reflexão, são esses exercícios, né? A primeira grande reflexão é essa. Todos os nossos atos, eles realmente refletem o que nós realmente somos? Como eu falei no começo, como está nesse cai e entra aí, estava falando isso, né? Que a nossa proposta aqui é um despertar de consciência que não raro nos leva a algumas reflexões que são desconfortáveis, vamos usar esse termo, né? São desconfortáveis. Então, o primeiro questionamento é esse. Nossos atos refletem realmente o que somos? Não. Se sim, ótimo. Se a resposta para isso é sim, ótimo. Todos os meus atos refletem exatamente o que eu sou, o que eu penso. Mas se não, se em algum deles, ou em alguns deles, a gente percebe que não reflete, a gente está mascarando uma maneira, algo nosso, né? Fingindo ser, muitas vezes, alguma coisa que a gente não é. Aí passa para o segundo passo. O que na minha conduta diária é muito oposto ao que eu gostaria de fazer? Então essa outra, a partir do momento que a gente respondeu não lá na primeira, então identificar na minha conduta do dia a dia o que é muito oposto àquilo que eu sou, ou que eu gostaria de fazer. Qual é essa grande violência que no meu... É uma violência. Qual é a grande violência que eu cometo contra mim mesmo no meu dia a dia? Tá? A partir do momento que eu já respondi aquela primeira lá como não. Né? Então o que na minha conduta? Então vale a pena, gente. Vale a pena a gente parar para nos darmos esse tempo para pensar sobre isso. Porque, como eu falei, em algum momento essa bomba vai estourar. Ninguém consegue engolir, não fazer aquilo que está com vontade de fazer o tempo todo. Não tem como. Tá? Aí partindo para o terceiro passo. A partir do momento que eu consigo identificar na minha conduta o que é totalmente diferente daquilo que eu gostaria de fazer, por que eu estou fazendo isso? O que está me levando a agir assim? Então, isso é conosco, né? Eu mesmo de tarde aqui, eu fazendo essa reflexão, por que eu estou fazendo aquilo? Qual é o interesse que eu tenho em me violentar dessa forma? Então pode ser, por exemplo, eu preciso fazer isso para manter meu emprego. Né? Eu preciso fazer isso para manter meu casamento. Um conceito talvez muito equivocado, mas tem muitas pessoas que optam por se anularem
para manter uma suposta harmonia numa relação, por exemplo. Né? Então, por que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo que eu tenho com isso? Com essa minha postura? E o quarto passo seria: o que me impede de mudar? Se eu já identifiquei, né, essas condições na minha vida, né, se eu já consigo identificar a razão de eu estar fazendo isso, e se eu sei que isso é uma atitude perniciosa, o que me impede de mudar? Isso daí é a reflexão de hoje. Essas 4 questões. Né? Até porque, gente, ninguém, isso é uma autora, eu li uma autora hoje aqui que falou sobre isso. Ninguém pode ser feliz vivendo uma vida de aparência. Ninguém pode ser feliz vivendo uma vida de aparência. Isso é muito profundo e verdadeiro. Tá? Até porque, como eu falei, em algum momento aquela bomba vai estourar. Porque nós não vamos suportar ter que viver essa vida de aparência. De aparência no sentido de, poxa, estar fazendo alguma coisa que na verdade eu não quero fazer isso. Então é uma reflexão extremamente profunda, porque cada um de nós, eu tenho certeza, que cada um de nós tem suas peculiaridades nas relações, nas ações, nas influências que dá e que recebe. Então é algo a ser pensado, porque na verdade, quando nós deixamos de ser nós mesmos, nós vamos tender ao desequilíbrio, à insatisfação, à frustração. Então, está lançada aí a proposta da reflexão. E eu achei, em algum momento cai a máscara, né, Magali? É verdade. É verdade. Olha o bebê aí, Verônica, Cláudia, Medina, que bom também, né? É isso aí, Aninha. Trabalho diário isso. Isso é verdade, isso é trabalho diário, gente. Porque o grande barato vai ser a gente conseguir identificar aqueles momentos que a gente pode e deve ser como nós realmente somos, e aqueles que a gente tem que dar uma recuada em prol de um bem-estar, né? Mas com consciência de que essa recuada, ela realmente está sendo feita em prol de algo muito mais grandioso, né? Até porque fala, Marcelão Abinader, show de bola. Então, até porque se é uma iniciativa que parte só de um lado, só aquele lado que está cedendo, vai chegar uma hora que isso não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Por quê? Nós queremos ser felizes. Nós queremos ser quem nós realmente somos. Cristalinos, transparentes. Então eu escolhi uma mensagem aqui, a de número 278, do Minuto de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino. Então ele fala o seguinte, olha que interessante: seja o que você deseja ser. Não dê importância ao que os outros dizem. Você é filho de Deus e, como tal, tem o direito à sua liberdade. Não desanime diante dos impedimentos e das dores. Fique certo de que unicamente você, terá de dar contas de seus atos. Portanto, busque dentro de si a luz divina e seja exatamente o que você deseja ser, subindo sempre. Achei essa mensagem, tem muito a ver com tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. Então ele fala lá, para que a gente, quando ele fala que seja o que você deseja ser, não dê importância ao que os outros dizem. Esses outros eu entendo como aqueles que, de alguma forma, exigem que nós mantenhamos aqueles padrões que são limitantes,
que cortam as nossas asas, que não deixam a gente alçar voo. Esses outros são essas pessoas, né? Que não querem que a gente saia daquele lugar comum, né? Porque quando a gente sai, quando um indivíduo daquele grupo sai, bate de frente com aquele padrão, os outros eles ficam incomodados. Por quê? De repente gostariam de ter aquela coragem e não tem. Aí ele fala o seguinte aqui, ó. Não desanime diante dos impedimentos e das dores. Quando nós optamos por sermos nós mesmos, nós vamos encontrar grandes barreiras para isso. Nós vamos encontrar até mesmo dores, como ele fala aqui. Não vai ser um processo fácil. Até porque aquela nossa atitude, ela vai desconstruir ou derrubar uma série de barreiras que estavam impedindo a nossa caminhada na direção de um futuro mais brilhante, de mais sucesso. Então, vai mexer com muita gente, vai mexer com muitas situações. Então ele chama atenção para isso aqui. Fique certo de que unicamente você, terá que dar contas dos seus atos. Sim, né? Então, a partir do momento que eu entendo que aquela minha mudança, no sentido de, poxa, cara, eu não aguento mais isso, eu preciso me mostrar como eu realmente sou, né? Eu não aguento mais da situação. Então é uma questão até mesmo de eu me posicionar, de eu ser respeitado. Porque, como eu escrevi aqui, dentro desse processo, algumas pessoas, a partir do momento que a gente toma essa decisão, algumas pessoas vão se afastar do nosso convívio, vão mesmo. E às vezes dentro da própria família. Isso é triste falar, mas acontece, tá? Mas aquelas pessoas que estão se afastando são as pessoas que, na verdade, não têm condição de entender e respeitar-nos a decisão de sermos como nós somos, né? E as pessoas que vão ficar são aquelas que realmente entendem e nos aceitam da maneira que nós somos, né? Então, se a gente eu insisto, se a gente quer viver uma vida agradando todo mundo, querendo agradar todas as pessoas ao nosso redor, nós não seremos felizes. Até porque, como eu falei, isso é impossível. Isso é impossível, tá? Então, se as pessoas ao nosso redor, se elas nos amam realmente, se elas querem o nosso bem, diante dessa nossa mudança de postura, elas vão permanecer conosco. Pode até ficar chateadas, pode até no primeiro momento se afastar um pouco, mas se aquele orgulho não for muito intenso, elas vão retornar e vão nos aceitar como nós somos. Difícil esse tema, né, gente? É muito difícil, mas, como eu sempre falo, a ideia nossa é exatamente podermos pensar nesses aspectos da vida, porque todos nós estamos aqui para sermos felizes. Então a busca da felicidade também passa pela questão de nós entendermos o que é o melhor para nós, né? Difícil, né? Mas a gente tem muita ajuda, como nesse exato momento. Agradecendo imensamente a Deus nesse momento, para que essas forças que nós estamos recebendo, essas vibrações poderosas que nós estamos recebendo nesse exato momento, estejam vocês ao vivo, estejam vendo depois, que nós possamos utilizar essas forças, essas bênçãos, para nos dar coragem, para nos fazer entender
que somos valorosos, que temos um potencial gigantesco. Não abrir mão, naturalmente, da presença das pessoas na nossa vida, mas não estabelecermos uma dependência nociva, em que nós só iremos realizar as coisas a partir do momento que as outras pessoas acham que é o ideal para nós. Então vamos pedir muito a Deus que nos abençoe sempre, tá? Antes de encerrar, eu queria, é um desafio, sem dúvida, Magali, um grande desafio, mas estamos aqui, ninguém está aqui a passeio, nós estamos aqui para sair dessa vida melhor do que quando nós chegamos, isso faz parte do processo. Na semana que vem, então a gente tem essa semana para pensar sobre essa questão, vamos lembrar desses 4 passos aí, tentar identificar o porquê eu estou fazendo aquilo, por que eu não mudo. Os questionamentos estão aí para a gente pensar sobre eles, tá? Valeu, Osvaldo, amigo, querido. Então, na semana que vem, eu vou estar no lugar que eu, sinceramente, não sei se vou conseguir ter internet. Vamos estar no meio do mato, fugir aqui do Rio de Janeiro, vamos para uma cidadezinha lá no interior de Minas. Eu não sei se vou conseguir. Quando chegar lá que eu vou tentar ver como é que é a questão da internet. Mas, de qualquer forma, eu quero deixar o meu beijo grande para todos vocês. Torcer para que todos nós sejamos muito felizes nessa busca constante do aprimoramento espiritual, do despertar da nossa consciência para essas nuancezinhas da vida que às vezes passam despercebidas por nós, mas que elas são muito importantes de serem enfrentadas. Tá bom, gente? Beijo grande para todos vocês, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima semana, se Deus quiser, no nosso momento de reflexão. Um grande abraço a todos.